Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Todo o delito precisa de uma condenação. O crime cometido não pode passar impune. Um mal feito precisa ser sanado. O delito acaba nos levando a um julgamento e a sentença deste julgamento fatalmente será a condenação. Ela pode ser mais branda, ela pode ser mediana, ela pode ser muito forte. Em alguns países se adota até a pena de morte para condenar as pessoas. Mas o fato é que nenhum delito pode passar impune. Não podemos olhar para o delito como coisa de somenos importância, a quebra de uma regra, a quebra de uma lei. Isto inviabiliza uma nação, isto solapa os fundamentos de um povo, isso põe a perder toda a história de um país. É preciso que se considere isso com muita severidade. Quanto mais no que tange às coisas espirituais. É por isso que a palavra de Deus é muito severa, dizendo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado trouxe sobre nós esta condenação, esta alienação de Deus, esta separação de Deus. Pesa sobre nós esta terrível condenação e isso não deve ser desprezado por nós, mesmo na consciência do Evangelho de Jesus Cristo, mas até para enfatizá-lo, precisamos ter em conta esta realidade. Todo delito acaba por trazer uma condenação. Mas a boa nova é esta, que Cristo assumiu integralmente a nossa condenação. Era para recair sobre nós a condenação pelo pecado. Pelos nossos pecados nós morremos espiritualmente. Mas o Senhor Jesus, na sua obra sacrificial, no sangue vertido na cruz, Ele nos propiciou que esta condenação agora fosse transferida para Ele. Ele foi condenado em nosso lugar. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas pelas suas pisaduras fomos sarados, porque Ele levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. É o que lemos lá em Isaías capítulo 53. O servo sofredor foi condenado em nosso lugar. E isso também não pode ser jamais olvidado. Nós não estamos na nossa vida cultica, na nossa vida litúrgica, apenas observando um evento pretérito, como uma espécie de dramatização. É a realidade da fé. Jesus foi condenado em nosso lugar. Por quê? Porque todo delito necessariamente leva à condenação. Mas o condenado foi o Senhor Jesus em nosso lugar. E o que isso resultou? Exatamente o que Paulo declara nesta frase inicial do capítulo 8, da sua belíssima epístola aos Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A liberdade é um bem inalienável nosso. Porque Jesus foi condenado em nosso lugar, Ele nos conquistou a liberdade espiritual. Ele fez reaver a nossa comunhão com Deus. Ele nos aproximou da presença do Pai. Ele nos deu a eterna salvação. Portanto, nós temos esse bem alienável. Mas note bem, Paulo está dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque os que não querem se esconder na obra de Jesus, os que não querem ficar sobre a sombra da sua redenção, os que rejeitam o Salvador, ainda sobre eles recai a condenação, porque todo delito leva à condenação. Bendita a liberdade que Jesus nos deu, de tal sorte que nenhuma condenação há para nós que nos achamos em Cristo Jesus.
apeguemo-nos firmemente a este bem inalienável da libertação espiritual. A Ti louvamos, ó Deus, e bendizemos o Teu nome por tão grata redenção, pelo benefício da obra de Jesus que levou sobre si a nossa condenação, para que agora, estando em Cristo Jesus, sobre nós não recaia nenhuma condenação. Por Jesus oramos. Amém.